Muito bem. Eu decidi fazer esse vídeo como complemento da videoaula que eu fiz sobre a Primeira Guerra Mundial, até para uma atividade que eu quero pedir para os alunos, mas também mostrando para vocês um pouco do que foi minha primeira linha de pesquisa como historiadora, lá quando eu estava na faculdade ainda, quando eu estudei no cemitério. Eu vou colocar aqui uma imagem minha, né? Vai aparecer um pouquinho aqui. E eu decidi então falar, na verdade, sobre a perspectiva, a mentalidade, a perspectiva da morte na Primeira Guerra Mundial. Então eu trouxe para vocês uma série de coisas que eu quero contribuir aqui, até vou abrir alguns slides, né, para a gente poder, algumas imagens aqui, para a gente poder conversar sobre isso, né. Então, porque assim, gente, a Primeira Guerra Mundial, ela não teve só os seus efeitos de transformação econômico, geográfico e político, mas principalmente na mentalidade. Eu indico para vocês a música Pushandelle, vou colocar aqui, ó, e vai estar no campo de descrição, tá? Do Iron Maiden, aonde eles têm uma letra que eles fizeram a partir de uma carta, onde uma pessoa está se despedindo do mundo, né, dentro de um campo. Pushandelle é um campo que houve um conflito dentro da Guerra Móvel, né? Então teve um conflito, né? Acho que o final da Guerra Móvel, início da trincheira, das guerras de trincheiras da Primeira Guerra Mundial. Pushandelle foi uma região onde teve muito conflito da guerra e teve muita morte. Então a música traz essa referenciação, a letra eu uso muito em sala de aula, então é muito legal vocês terem essa perspectiva sobre a morte, né? Como que é esse pensamento dentro da questão da Primeira Guerra Mundial. Então, a primeira vez eu estudei muito a questão da história da morte. Eu tenho aí eu acho que são 5 artigos que eu já fiz sobre história da morte, né? Inclusive um livro. Eu tenho um livro sobre a história da morte. Vou colocar aqui o livro aqui para vocês e também vou trazer para vocês aqui, ó. Aqui eu já vou mostrar. Esse aqui é um livro que eu indico também, da Clarice de Franco, né? Sobre a cara da morte. Então, falo que é morte, a perspectiva de morte, então a gente tem que entender. E falar de morte, hoje em dia parece ser uma coisa mais proibida, né? A morte, o conceito de morte, antigamente, por exemplo, no século XIX, como o livro que também está aqui na minha biblioteca, que é do João José Reis, né? A Morte é uma Festa. Então, nos demonstra que a morte é uma coisa do cotidiano, do dia a dia das pessoas no século XIX, né? E, gente, sinceramente, morrer numa batalha, né? Você sair, as guerras medievais, todas as guerras que tinham antes, você ser um cavaleiro, morrer, era uma honra. Então, a perspectiva de morte era totalmente diferente do que a própria Primeira Guerra Mundial vem transformar de um jeito assustador, né? Não só pelas condições que os soldados se encontravam na Primeira Guerra Mundial, mas principalmente nos impactos que as consequências trouxeram. A gente teve aí um número amplo de 9 milhões de mortes do nada dentro de um período, né, de guerra, o que você não tinha essa quantidade de morte em outras. E depois, sucessivamente a essa guerra, você passa todos os conflitos com milhões de mortes. Segunda Guerra, a gente tem também no processo aí, na África, tem 3 milhões de morte no conflito que você tem também, alguns neocolonialismos de alguns países, é surreal. Então, esse número assusta as pessoas, né? Então, eu queria trazer essa perspectiva para vocês, para a gente falar sobre a morte. E é interessante eu fazer 2 paralelos. Sexualidade e morte, por exemplo. No século XIX, você falar sobre sexualidade era extremamente complicado. Era proibido, não se falava, principalmente as mulheres. E, né, falar de sexualidade, dos sentimentos, dos hormônios, era totalmente pecaminoso. Hoje em dia, os adolescentes, além de ter isso nas escolas, né, que a gente chama de educação sexual, eles entre eles conversam normalmente. Agora vai falar de morte.
A morte era uma coisa natural naquela época e a morte agora é um tabu. É muito mais difícil do que falar sobre sexualidade. Então você tem uma troca aí de mentalidade. E a gente foi a partir da Primeira Guerra Mundial. É por isso que eu falo, a gente tem que falar na sala de aula com os alunos sobre morte, porque é uma grande transformação que a Primeira Guerra Mundial traz, né? Eu vou trazer aqui para vocês uma carta que é um trecho de vou ler aqui com vocês uma carta, é claro, eu também vou colocar para vocês aqui, tá escrito assim, ó. Carta de Thomas, né? Soldado inglês. Ele fala assim, vou colocar bem grande, vai tampar meu rosto aqui, mas vocês vão conseguir ler comigo, por isso que vai tampar meu rosto, tá, gente? Para poder vocês conseguirem ler. Conseguem imaginar-me, numa tarde de domingo, sentado no chão ou enterrado na lama, sem me ter barbeado ou mudado as minhas roupas e botas há 5 dias. Temos muita companhia de ratazanas e ratos. Há dias um soldado estava a jantar e um atravessou-se no seu prato. Ele espetou-lhe o garfo e comeu-o. Depois continuou, como se nada tivesse passado. De fato, é dramático que uma nação tão civilizada esteja enterrada numa barbárie como esta guerra. Vivemos como minhocas, nunca vemos a luz do dia. Enterrados, ao longo de 8 dias, apenas vemos os muros das trincheiras. Voltando aqui para mim, essa carta do Thomas, de 1915, demonstra pra gente como a perspectiva da chegada da morte e o convívio com ela vai se tornar do terror ao natural. Porque você tá numa batalha dentro da trincheira, como um próprio trecho da música do Pushchandel do Iron Maiden nos traz, certo? Que coloca assim: e meu amigo tomou um tiro e nada pude fazer. Continuei a atirar e a me defender. Então, um amigo morre do lado, eu não posso fazer porque senão eu morro. A perspectiva da barbaridade da morte, da dramaticidade que se coloca, em que grandes potências mundiais, como a gente vê na videoaula, eu vou deixar aqui nos cards para vocês a videoaula da Primeira Guerra Mundial, simplesmente essa barbárie, ela transforma a forma como eu vejo a morte. E seguindo na perspectiva, né, eu trago para vocês uma outra carta, né, do Remarque, né, que está um trecho de um livro, né, e eu coloco aqui para vocês também bem grande para que vocês possam acompanhar comigo. Pela manhã, quando ainda está escuro, há um momento de emoção pela entrada do nosso abrigo. Precipita-se uma turba de ratos fugitivos que trepam por toda a parte ao longo das paredes. As lâmpadas de algibeira alumiam este túmulo. Toda a gente grita, pragueja e bate nos ratos. Descarregam-se assim a raiva e o desespero acumulados durante numerosas horas. As caras estão crispadas, os braços ferem, os animais dão gritos penetrantes e temos dificuldades em parar, pois estávamos prestes a assaltar-nos mutuamente. Então, quando você vê uma frase dessa, a gente pode falar também sobre os cavalos, que eram muito utilizados durante a Primeira Guerra Mundial e muitos morreram, muitos cavalos. Tem um filme que eu vou indicar, vou colocar aqui pra vocês, chama Cavalo de Guerra, muito bom, vou deixar também no link de descrição se eu achar no YouTube ou eu acho que tem também na Netflix, tá? Ou se eu achar algum lugar pra fazer download, eu vou colocar aqui. E assim, pessoal, a transformação, as pessoas vão se assustando, não é mais honroso você morrer? Então, nessa perspectiva, a gente precisa refletir sobre essas questões. Então, eu vou colocar aqui para vocês, né, e enquanto eu tô falando, eu tô colocando para vocês uma série de situações
dentro da questão da Primeira Guerra Mundial, houve também censura. Algumas cartas eram censuradas, como essa que eu estou colocando aqui para vocês, justamente quando falavam de como era, porque as pessoas não podiam saber sobre o que acontecia, porque era desumano. As pessoas não tinham rações suficientes dentro das trincheiras. O contágio com ratos faziam com que as pessoas não só morriam de tiros, mas de infecções, doenças, né? Então, complicar os gases mesmo, né, venenosos, corpos eram explodidos, pessoas voltavam mutiladas. Muito triste, é muito pesado que uma guerra mundial fez. Então essa perspectiva, ela muda. E a gente vai tendo essas questões e é assustador, extremamente assustador, né? Eu, como historiadora, né, da história, eu vou vendo que quando uma pessoa recebe uma carta de que um ente querido morreu, como essa que está aparecendo aqui do meu lado, eu fico pensando na ampla desespero que a pessoa tinha que ter. Será que era uma honra a pessoa ter morrido? Só não era um cavaleiro, morreu enterrado, às vezes nem o corpo encontravam, porque em algumas situações a trincheira virava um túmulo. Ou era aberta uma vala, porque precisava sair às pressas da região da batalha, e era enterrado cavalos de um lado e corpos do outro, quando às vezes já foi encontrado pela historiografia, né, pela arqueologia, corpos de seres humanos com cavalos. Então a gente precisa refletir e pensar, né? Então esse vídeo, na verdade, é um complemento e eu queria muito que vocês pensassem sobre essa questão da morte, essa perspectiva, a mentalidade, o quanto é assustador. E não é somente o que a gente chama de consequências da guerra, mas é consequências de uma humanidade que se conflitou mundialmente, né? E que ambas as guerras mundiais trouxeram amplas mortes e pontos assustadores do comportamento humano. A Segunda Guerra com o Holocausto, matando milhões de judeus e dentre outros, através de uma ideia de um único cara, que é o Hitler. E uma Primeira Guerra Mundial que também teve muitas mortes, né? Então, fica o convite para se pensar, se colocar no lugar de um soldado, imaginar qual carta você escreveria para sua família se você fosse um soldado. Tá certo, pessoal? Fica uma reflexão, um complemento. Beijão a todos. Tchau, tchau.